Olá, povo amado de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais uma formação, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, a nossa formação de hoje, com a intercessão de Santo Agostinho, vai ser viver na liberdade de filhos amados de Deus. Vamos falar aqui um pouco sobre a liberdade que somos convidados, somos chamados, somos vocacionados a viver. E aí nós podemos iniciar já se utilizando da palavra de Deus, que está lá em 1 Pedro, carta a Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. Vou repetir. Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos do Senhor, como servos de Deus. Muito bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. A liberdade sempre foi e é um dos maiores anseios do ser humano. O ser humano, ele anseia por ser livre. Ele nasceu com essa natureza de liberdade, com esse anseio de liberdade. Todos os homens. E São Paulo, também lá em Gálatas 5,13, vai dizer assim: sim, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados à liberdade. Só que, será se nós estamos vivendo a verdadeira liberdade de filhos amados de Deus? Será se verdadeiramente nós somos livres? Irmãos, de fato nós somos muito aprisionados por muitas situações. Muitas situações têm nos aprisionados. Interiormente, muitas vezes, pior do que em quatro paredes. Ser preso numa cadeia, num presídio, não deve ser coisa simples, porque um dos maiores dons que Deus nos dá é a liberdade, sermos livres. Por isso que alguém que comete um crime, o que é tirado dele é o que há de mais importante, a liberdade. Tira ele do meio do povo, do meio da sua realidade, e aí coloca ele preso, tira a ele a liberdade. E como é ruim não ter liberdade. Mas o que mais tira a paz de um filho de Deus são exatamente as prisões interiores, traumas, decepções, angústias, falta de perdão. Uma das coisas que mais nos aprisiona, que nos faz pessoas presas, sem condições de voar, sem condições de viver livres, de viver em paz, é exatamente a falta do perdão. Observe isso, é muito nítido, é simples de perceber. Quando não perdoamos, nós nos aprisionamos. Às vezes, ou normalmente, nós, quando não perdoamos alguém, lógico que foi por conta de alguma situação, alguma decepção, algum mal que essa pessoa fez a nós. Mas não perdoando-a, quem mais vai sofrer sou eu.
não perdoando, quem mais vai sofrer sou eu, porque eu me torno preso. Aquilo me aprisiona um pouco no meu interior. Então, a importância do perdão. Os santos experimentaram muito bem essa liberdade interior. Não se importaram, por exemplo, com o que as outras pessoas achavam ou esperavam delas. Isso é muito interessante. Os santos, normalmente, eles não estavam preocupados com o que as pessoas pensavam das atitudes delas. Se a gente for olhar para a vida dos santos, a gente realmente vai entender e enxergar isso. Se eles fossem se importar com o que as pessoas pensavam, eles não fariam nada daquilo, porque, de certa forma, normalmente a vida dos santos, o comportamento, o testemunho dos santos, era, de certa forma, uma loucura para o tempo, para o meio onde eles vivem, onde eles viviam. Ainda hoje não é diferente. Quando nós nos comportamos santamente, incomoda as pessoas, é estranho para as pessoas, pessoas não compreendem muitas vezes, e isso muitas vezes tira de nós a coragem, a ousadia de continuar sendo santo, que não deve e nem deveria tirar de nós. Nós precisamos continuar sendo ousados. O que mais pode mudar uma sociedade pagã, fora de Deus, é as atitudes dos santos, é o testemunho dos santos. O que mais mexe com a estrutura de pecado, lógico, são os testemunhos dos santos. Esses santos que sabem viver na sua verdadeira liberdade. Ser santo é exatamente isso, viver total liberdade do Espírito. E eles não se importavam. Infelizmente, nós muitas vezes estamos mais preocupados no que os outros acham e esperam de nós do que nós de nós mesmos. Nós nos preocupamos muito com o que os outros pensam e esperam de nós. Tudo bem, de forma racional, nós precisamos nos preocupar com quem está ao nosso redor. Mas excessivas preocupações em vãs preocupações, não acrescenta nada, não ajuda nada. Nós precisamos ser o que de fato nós nascemos para ser. Nós temos que ter coragem de romper com esse modelo que a sociedade normalmente nos apresenta e esperam de nós. É um modelo que é totalmente fora e longe do padrão daquilo que Deus espera, daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus espera de nós, daquilo que a nossa vocação, o nosso carisma, o nosso apostolado, o nosso chamado, que é de sermos santos, de testemunhar essa santidade. E ela, quanto mais livre nós formos, mais nós vamos estar testemunhando para o mundo a nossa identidade, principal identidade. Precisamos também pedir a Deus a graça da maturidade espiritual, que faz reconhecer, que nos faz reconhecer nossas misérias. A maturidade espiritual é muito importante para nós. Se você reconhece que ainda não tem essa maturidade espiritual, e mesmo nós que de repente enxergamos que temos um pouco, precisamos pedir mais maturidade espiritual, que nos faz enxergar as nossas misérias, as nossas limitações, os nossos pecados. É muito triste a gente não reconhecer o miserável que somos. É muito triste as pessoas às vezes reconhecer só os dons e os talentos que são de Deus e não enxergar as suas misérias. Então, maturidade espiritual nos ajuda a reconhecer as nossas misérias, também nos ajuda a reconhecer os talentos que Deus nos dá, nos ajuda a reconhecer a pessoa que somos, nos ajuda a reconhecer a capacidade que temos de transformar, de mudar, de melhorar, de ser melhor.
A maturidade espiritual nos ajuda a enxergar o que de fato nós somos. A maturidade espiritual nos ajuda a reconhecer a verdade em nós. Poderíamos resumir nisso: a verdade que existe em mim. A maturidade espiritual tira de nós toda máscara, todo enfeite, todo apretexto, acho que a palavra tira todo penduricalho, na verdade é isso. Tira todo excesso, tira tudo aquilo que não é necessário, né? E nos deixa no lugar que nós de fato somos e temos, que Deus nos deu. Precisamos reconhecer as nossas misérias e também as nossas virtudes. Como é importante enxergar as nossas virtudes. Por exemplo, de forma de brincadeira, eu reconheço a minha careca. Eu reconheço que ela é interessante ou não é. Eu precisaria ter mais cabelo ou não. Eu sou consciente, sou tranquilo em relação a isso. Uma pessoa me chamar de careca não tem problema nenhum. Pode ser um elogio, mesmo que ela esteja com ironia, mas para mim não vai acrescentar. Ela está com ironia ou ela está me elogiando, dizendo que é bonito ser careca. Você entende? Porque sobre isso eu tenho maturidade. E sobre outras coisas mais na nossa vida nós precisamos ter também maturidade. Sobre tudo, precisamos nos conhecer, entender quem nós somos. Isso nos ajuda a viver a liberdade de filho de Deus. Falando de liberdade, hoje se fala muito de liberdade de expressão, liberdade do meu corpo, né? Principalmente as feministas hoje falam muito: meu corpo, eu faço o que eu quiser. Esquece que nada é nosso. Meu corpo não é meu. Como é que é meu? Se fosse meu, eu deixaria ele envelhecer, ele adoecer. Não é meu. Ele foi comprado por um preço muito alto, você sabe disso. Se fala muito de liberdade de escolha de gênero, né? Não vou nem entrar aqui nesse detalhe, porque seria uma outra formação. E de tantas outras coisas. Fala muito de liberdade de expressão, liberdade do meu corpo, de gênero, de liberdade. Eu quero ser livre. Principalmente a juventude fala muito em liberdade. Acaba se banalizando o que de fato é ser verdadeiramente livre. O que é ser verdadeiramente livre? Por isso que para muitos ter liberdade é fazer o que bem quer, ter o que quiser e ser o que quer ser. Para muitos nada mais do que isso. Olha só, de certa forma, né, tem uma certa lógica. Ter liberdade é fazer o que bem quer, ter o que quiser e ser o que se quer ser. Interessante isso, né? Inclusive, quando você vai estudar sobre ideologia de gênero, tem pessoas que querem ser outra coisa, não quer ser humano, quer ser, por exemplo, um cachorro. Tem notícias disso, de pessoas que se transformam querendo ser cachorro, um homem querendo ser uma cachorra, porque isso em nome da liberdade. Olha que loucura, olha que loucura. Sabendo que isso não é verdade, ao contrário, desta forma nos tornamos cada vez mais escravos, porque buscamos saciar o que passa, o que é supérfluo, o que é momentâneo. Penso que dá para a gente ter uma ideia nesse sentido. Liberdade, a verdadeira liberdade, ela não pode estar fundamentada naquilo que passa, naquilo que é momentâneo, naquilo que é supérfluo. A verdadeira liberdade está naquilo que não passa, naquilo que é infinito. Sabemos que só querendo, fazendo e sendo, sabemos que só querendo, fazendo e sendo aquilo que Deus quer, é que nós seremos verdadeiramente livres. Não tem outro jeito, não tem outra maneira de sermos verdadeiramente livres. A verdadeira liberdade vem acompanhada de alguns sinais, vem acompanhada de sobriedade, de maturidade,
de consciência tranquila. A verdadeira liberdade vem também acompanhada de consciência tranquila e de paz interior. Tá certo? Infelizmente, ainda, muitas vezes, dependemos de pessoas, de coisas e de resultados temporais. Já tenho falado em outras ocasiões sobre isso. Como nós somos dependentes de resultados temporais para sermos realizados. Isto para mim é não ser livre. Isto para mim é sermos escravos. Nós dependermos de resultados, dependermos de pessoas e de situações para sermos realizados. Isso acontece porque ainda temos muitas coisas mal resolvidas dentro de nós. Isso mesmo, de forma espiritual. Porque a verdadeira liberdade está em viver como pessoas espirituais. Quando nós estamos alcançando essa vida espiritual, que eu preciso dizer que para mim, você dá um salto, você sai de uma altura para outra. Quando nós conseguimos viver uma vida verdadeiramente espiritual, nós saímos dessa realidade e passamos para uma outra realidade. Nós enxergamos já a partir daqui, não mais daqui. Aqui enxerga o homem materialista, o homem que vê apenas a matéria, que se baseia o que esse mundo oferece, o que esse mundo nos dá para experimentar. Mas quando nós estamos aqui, conseguimos chegar aqui, isso também não significa que nós nos tornamos pessoas super, mas pessoas que conseguiram dar um passo na caminhada e na fé, e na vontade de Deus, no plano de Deus, nada mais do que isso. E aí nós conseguimos enxergar as coisas de outra forma. As coisas materiais passam a ter um segundo valor. As conquistas do mundo têm o seu valor, mas sempre em segundo lugar. Tá certo? Quem não tem liberdade interior, ainda que tenha tudo neste mundo, será um eterno fugitivo de si e de suas feridas, e não encontrará uma autêntica realização. Isso quem diz é o padre Fábio de Mello. Achei muito bonito numa pregação que ele falou isso. Quem não tem liberdade interior, ainda que tenha tudo, será um eterno fugitivo de si e de suas feridas, e não encontrará uma autêntica realização. Por isso, a autêntica realização está em sermos totalmente livres interiormente. Sem liberdade interior, ninguém consegue ser aquilo que verdadeiramente é, e nem consegue desenvolver todos os seus talentos. Isso é muito interessante, a gente dá uma parada aqui. Sem liberdade interior, ninguém consegue ser aquilo que verdadeiramente é. Nós sempre vamos ser algo que não somos. Nós sempre vamos ser aquilo que ainda não somos. Poderemos ser aquilo que o mundo quer que sejamos. Poderemos até ser aquilo que nos projetamos, nos organizamos para ser. Mas ainda não somos o que de fato precisamos ser. Aquilo que Deus sonhou para que sejamos. Porque a nossa identidade está no que Deus sonhou para nós. Não naquilo que planejamos. Não naquilo que o mundo coloca como modelo. Não aquilo que o mundo coloca como projeto. Mas aquilo que é sonho de Deus. Aquilo que Deus sonhou desde toda a eternidade para nós. E nem consegue desenvolver os seus talentos. Olha que coisa importante e interessante. Eu só vou conseguir desenvolver os meus talentos, e aqui precisa dar uma ênfase. Todos nós temos talentos maravilhosos. Você tem talentos maravilhosos. Nós temos talentos que podemos ajudar a mudar a realidade do mundo.
Nós somos instrumentos de Deus para nós mesmos, para os nossos mais próximos e para todo mundo. O mundo depende de mim, depende de você. E com os talentos que Deus nos dá, como equipamento, como instrumentos para trabalharmos, para melhor chegar ao coração do outro. Esses talentos que precisamos desenvolver, e aqui a gente pode lembrar, lógico, podemos lembrar da arte da oratória, podemos lembrar do talento da canção, você que é músico, você que canta, você que toca, e aí vai tantos talentos de interceder, de orar por cura, libertação. O ministério que Deus escolheu para você, são muitos os talentos que precisam ser desenvolvidos cada vez mais. Só tendo a liberdade interior isso poderá acontecer. Nesse caminho precisaremos romper com rótulos e máscaras, aquilo que já falei, que os outros e nós mesmos construímos. Muitas vezes nós que construímos uma identidade, uma imagem, muitas vezes precisam ser destruídas em nós. Uma imagem que nós construímos para que os outros enxergassem nós. Eu não tenho nenhum interesse que as pessoas enxerguem em mim aquilo que eu não sou. Não tenho. Eu sei que eu não sou um super-homem. Eu sei que eu não sou um super, sei lá, seja o que for. Mas também sei que eu não sou um simples miserável. Sou miserável. Sei que sou. Mas não sou um miserável somente. Eu sou um miserável que com a graça de Deus me torno uma grande força. Sei que me torno um instrumento poderoso nas mãos de Deus, de forma tranquila, de forma simples. É isso que eu quero ser. Sem rótulo, sem máscara, que outros e nós mesmos construímos, declarando uma verdadeira luta por nossa independência interior. Nós precisamos lutar por nossa independência interior. E é preciso aqui lembrar que existem prisões que nós mesmos procuramos, prisões interiores que nós mesmos procuramos. Por exemplo, vou começar aqui, descontrole financeiro, dívidas. Tem pessoas que são descontroladas financeiramente. Não sei, de repente, estou falando para algum. Pessoas que têm um vício em consumir além da conta, desnecessária, quer sempre comprar, está sempre com o cartão de crédito estourado, não olha nem quanto ganha, nem quanto vai ter no final do mês para pagar as contas. E aí vai, que eu não posso demorar muito em cada ponto desse, mas você pode aí fazer uma reflexão também nesse aspecto, como é que você está, tá bom? Vícios que começam, pecados pequenos, você começa a consentir uma coisa errada e começa a sentir e alimentar aquele sentimento que se torna vício, e muitas vezes esse vício se torna prisão. Escolha nossa. Orgulho, pessoas que gostam de ser vaidosas. Outro dia eu ouvi uma jovem dizendo assim, no telefone, falando com outra, eu fiquei ouvindo. Pois é, fulano sabe muito bem como é que eu sou, sabe que eu sou orgulhosa, sabe que eu sou arrogante, prepotente, ele sabe que eu não vou aceitar isso. Quer dizer, ela falava aquilo como uma qualidade. Pessoas que assumem isso. A gente fala às vezes de orgulho, de vaidade, como uma coisa pejorativa, uma coisa ruim, como de fato é. Infelizmente tem pessoas que gostam, que assumem isso. Meu Deus do céu, que loucura, né? Mas nós muitas vezes assumimos sem nem enxergar. Mas precisamos nos conhecer melhor, renunciar com todo orgulho, com toda vaidade. Existem situações que estão ligadas em nossa alma, por exemplo, que vêm de situações que às vezes não dependeu só de mim, de traumas, medo, fobia, a depressão, tem suas variáveis causas, ansiedade,
rejeição materna, rejeição paterna. Isso acarreta em prisões interiores. E nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Nós precisamos ter coragem de entrar em nós mesmos, dar uma olhada para nós mesmos. O que me causa medo ainda? Quais foram as rejeições na minha vida que me traumatizaram? Quais são os traumas que ainda existem dentro de mim? Quais são os tipos de rejeições? Às vezes a gente tem medo e às vezes a gente se acha também muito forte. A gente se acha que pessoas totalmente curadas, libertas, e que às vezes não somos totalmente libertos, nem totalmente curados em relação a algumas situações. Aqui eu dei uma parada, como eu falei, rejeições materna e paterna. Você foi capaz já de dar uma mergulhada no seu passado, por exemplo, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude? Como é que você foi? Você se sentiu realmente sempre amado, acolhido? Ou será que não aconteceu fatos de rejeições sobre a tua vida? Ou que pelo menos você se sentiu rejeitado, talvez nem tenha sido, mas existiu um sentimento muito forte de rejeição, e que de repente isso pode ter marcado a sua vida, né? E que você precisa pedir a cura e a libertação. Traumas por separação dos pais, de relacionamentos familiares, de experiências negativas, de experiências sexuais, marcaram isso. E às vezes é doloroso olhar para isso. Às vezes a gente não quer nem olhar, a gente não quer nem parar para pensar sobre isso, porque dói. Quando você lembra de situações dolorosas, de situações que foram traumáticas, nós muitas vezes não queremos nem mexer. Só que nós precisamos mexer com sabedoria, pedindo a graça de Deus. Nunca devemos ir lá sozinho. Digo para você, não vá lá no seu interior em situações de traumas, de decepções que ficaram sozinha. Não vá só, não vá. É perigoso. Peça a companhia de uma pessoa que com certeza vai poder te dar todo um amparo. Peça a presença, a companhia do Espírito Santo de Deus para ir até aquelas realidades. E ali você vai com o Espírito Santo de Deus conversando e deixando que ele possa ali visitar aquelas realidades. E visitando, ele vai curando e libertando. Medo de escuro, de morte, complexo de inferioridade, pessoas que não se aceitam. Existem tantas pessoas, você sabia, no nosso meio? Talvez você seja uma dessas pessoas que não se aceita a sua aparência. Se você precisa melhorar a sua aparência, melhore, mas de uma forma sóbria, não precisa também extravagância, não. Se cuide de forma tranquila, se aceite como você é lindo, você é uma pérola, você é um tesouro, você é um escolhido, você é um consagrado, você é um amado de Deus. Deus te fez com muito carinho, com muito amor. Você é lindo e linda, entende? Sim, isso não é, isso não é fantasia. Eu me acho lindo, mesmo que ninguém me ache, eu me acho lindo, principalmente quando eu percebo que estou dentro da graça de Deus, quando estou dentro do plano de Deus, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, como Deus é perfeito na minha pessoa. Sim, isso não é prepotência, isso não é orgulho, nada disso. Isso é liberdade, tá bom? Falta de perdão, mágoas, pessimismo, entre outras coisas. Peçamos a Deus que Ele nos liberte de todas essas situações que nos aprisionam, para que sejamos pessoas totalmente libertas. Vamos pedir a Deus que Ele nos cure, nos liberte de todos os traumas, que o Senhor nos dê
uma liberdade interior igual a de todos os santos, porque nós queremos ser santos. Você quer ser santo, eu quero ser santo. Liberdade interior é aquela que nada exteriormente é capaz de mexer, de tirar. É algo que nos deixa firme em Deus. É aquela rocha que nós pisamos e que nada pode nos derrubar, nos tirar dessa centralidade. É a liberdade interior, pois nós nascemos para ser assim. Nascemos para viver na verdadeira liberdade de filhos amados de Deus. Que Deus abençoe a cada um, que você possa, com essa formação, mergulhar um pouco dentro do projeto, dos planos e dos sonhos de Deus. Seja livre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.